Tiago, horizontalmente não, porque ele está a 3 metros de A, 6 metros de B. Verticalmente, sim, seria um ponto no meio. Então, vamos lá, pessoal. A área, que foi a área da seção, uma das perguntas do exercício, simples, 15 centímetros, que multiplica 35 centímetros, área do retângulo. 525 centímetros. O momento de inércia do retângulo é base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. A base 15 vezes a altura 35 ao cubo, dividido por 12. Então, 15 vezes 35 vezes... Opa, 35 vezes 35 vezes 35 vezes 15 dividido por 12. 53.593 elevado à quarta potência. Então, o S e o J, ok, calculado. Agora, quando a gente seccionar a peça, como a gente fez no exemplo anterior, quando eu seccionar a peça, qualquer que seja o lado, seja para a direita, seja para a esquerda, eu vou pegar um apoio. Então, eu vou adotar para o lado esquerdo, e aí o apoio A vai entrar dentre todos os esforços que atuam aí na viga. Para qualquer lado que você fizer, tem que dar o mesmo valor dos esforços em C. Então, vamos fazer nesse sentido. Como eu disse, eu vou desenhar aqui agora esse trecho de viga. Seria esse trechinho aqui, ó. E aí aqui eu tenho uma reação de apoio vertical. E isso aqui é uma carga trapezoidal. A gente tem que pensar o seguinte: a menor altura desse trapézio, a base menor dele, vale 0,5. A maior vale 1,5. Mas e essa daqui, ó? Aí a gente tem que fazer o seguinte: todo esse trecho vale 0,5. Todo esse trecho aqui, ó. Dividir em retângulo e triângulo. Então, a altura desse triângulo, antes de fazer a semelhança de triângulos, né, a gente tem que definir qual a altura do triângulo. Então, a altura desse triângulo, 1,5 menos 0,5, 1. Isso aqui. 1 dividido por 9 vezes 3, eu vou achar somente essa altura aqui. Então, ó, 1 dividido por 9 vezes 3 vai dar 1/3, né? 0,33333. Né? Então, essa altura aqui, ó, somente essa altura vale 1/3. Mais essa altura aqui que vale 0,5, que é a mesma coisa de 1/2, é só somar. E aí 1/3 mais 1/2. O mínimo múltiplo aí, 6, né?
Dá 5/6, né? Vamos fazer essa divisão para ver, mas eu acredito que seja. Mais 0,5, ela dá 0,8333. Isso aí, 5/6. Então, aqui, ó, vai dar 5/6 quilonewton por metro. Ok. Já tem aí os valores das cargas. O ponto que eu estou querendo achar é um ponto aqui, ó. É esse ponto aqui que a gente chamou esse ponto de C. Então, eu vou concentrar a carga, lembrando que essa distância aqui vale 3 metros. 0,5 vezes 3 dá 1,5. E tem que lembrar de separar o retângulo do triângulo. Certo? Então, deixa eu até mover isso daqui. O 5/6 para depois a gente ver qual a sua altura aqui. Vamos lá, 0,5 vezes 3 dá 1,5. Então, quando eu concentrar a carga concentrada dá 1,5. Até mudar a cor aqui. Essa carguinha aqui que eu vou concentrar, ela vale 1,5. Então, vamos fazer um desenho separado para não embolar muito, senão vai ficar complicado de entender. Imagine isso daqui. A gente tem a reação de apoio, que a gente ainda nem calculou. Mas reação de apoio para a gente é mais tranquilo, né? E aí a gente tem uma carga central ali de 1,5 quilonewtons. E aí eu tenho que agora concentrar a minha carga desse triângulozinho aqui. A gente tem que pensar no seguinte. Ó, 5 dividido por 6 menos 0,5 vai ser, ó, na hora que eu fizer 5/6 menos 0,5, ou seja, menos meio, dá exatamente 1/3. Então a altura aqui é 1/3. Eu já até tinha ela aqui, ó. E aí na hora que eu fizer 1/3 vezes 3, dá 1 dividido por 2, 0,5. Então eu vou ter uma carga concentrada aqui devido ao triângulo. E essa carga, ela mede 0,5 quilonewtons. Como que eu fiz isso? 1/3 vezes 3 dá 1. Dividido por 2, 0,5. Aplicado a 1/3 da altura. Então, para colocar as distâncias aqui, a distância daqui dessa ponta até a carga de 1,5 é a metade, porque a carga é retangular. Quando eu concentro na metade. Porém, daqui até a carga de 0,5, né, até essa carga aqui, ó. Se daqui até aqui é 1 metro, daqui até cá 2 metros. Então, vamos colocar isso. 1,5 metros. E aqui, 2 metros. E aí eu tenho ponto com os esforços. Eu vou ter um esforço normal, que vai ser nulo, né? Porque não tem nenhuma força horizontal. Então, não tem nenhuma deformação decorrente do esforço normal. Então, o N aqui seria nulo. Vou chamar de NC. E aí, antes de continuar isso daqui, a gente precisa resolver a reação de apoio, porque eu preciso desse valor aqui, ó,
para definir os esforços internos de momento, esforços internos de esforço cortante, né? Preciso, então, encontrar qual é o valor dessa reação de apoio. Bem rapidamente aqui, porque a reação de apoio é uma coisa que a gente já domina, vamos calcular essa reação de apoio aqui no cantinho. Ó, 0,5 vezes 9 metros dá 4,5. Agora, 1,5 menos 0,5 dá 1. Essa altura. 1 vezes 9, 9 dividido por 2, 4,5. Então, vou concentrar aqui ó, a 1/3 da altura, 4,5 também. Então, tem mais uma força aqui de 4,5 a 1/3 da altura. E aí eu tenho as reações de apoio que eu preciso achar. Que eu vou chamar de VA e VB. A gente sabe que para calcular a reação de apoio, a gente precisa escolher um apoio. Vou fazer em função de A, e aí a gente acha VB, né? E aí depois faz somatório. Ok, então vamos lá. O somatório de momento é igual a 0, rapidamente. Em A, né? E aí eu vou ter menos 4,5 vezes a distância. Se isso tudo aqui são 9 metros, e essa aqui é da carga retangular, vai ser no meio. Então, 4,5 de distância. Menos 4,5 vezes... Se daqui aqui tem 3 metros, daqui até cá, 6 metros. Mais VB, que multiplica 9 metros, que é a distância total igual a 0. Então, vamos pegar a calculadora para ver. 4,5 vezes 4,5, mais 27, dividido por 9, 5,25. Então, VB é igual a 5,25 kN. E aí, o outro é só fazer somatório. VA mais 5,25 menos 4,5 com 4,5, 9, igual a 0. Então, VA vale 3,75. Isso. Reação de apoio é uma coisa que a gente pode fazer rapidinho, porque é uma coisa que vocês com certeza lembram. A gente já estudou várias vezes e relembrou esse semestre. Tá. Então, vamos lá. Achamos aqui a reação de apoio A, então vale 3,75. Então, ó, 3,75 kN de força eu tenho aqui, ó. Então, internamente, eu tenho um esforço aqui, ó, 3,75 para cima, 1,5 para baixo, meio para baixo, então 2 para baixo. Ainda está sobrando nessa estrutura 1,75 para cima. Então, internamente em C, eu tenho que ter um esforço cortante para baixo para combater esse esforço, deixando a estrutura em equilíbrio. Então, isso aqui é chamado de VC. Para achar o VC, então, bem simples, ó. Só fazer a somatória vertical. Então, rapidamente aqui, ó. Somatório de forças em X tem que dar 0. Não tem nenhuma força em X com exceção de NC. Então, NC igual a 0. Somatório de forças em Y igual a 0. Então, 3,75 menos 1,5 menos 0,5 menos VC tem que dar 0. Então, vai dar que VC é igual a 1,75. Então, já achei o esforço normal interno, já achei o esforço cortante interno. Está faltando só o momento interno daquele ponto que eu chamei de C. Para achar o momento,
Vamos colocar o momento. O momento interno, que eu vou chamar de MC. Aí eu faço todo mundo em função desse ponto aqui chamado de C. Né? Então, vamos lá. Somatório de momento em C igual a 0. Aí vamos, sei lá, ó, vai girar aqui no sentido horário, então menos 3,75, que multiplica a distância de 3 metros, que é esse trechozinho todo aqui, ó, daqui até aqui, 3. Daqui até aqui tem 1,5, mas gira no sentido anti-horário, então mais 1,5 vezes 1,5, mais 0,5 vezes 1, mais MC, que já é o momento aplicado no sentido anti-horário. Então, eu vou ter aqui, ó, 3,75 vezes 3, 11,25, né? Dá menos 9. Mais 0,5. Menos 8,5, passando para depois da igualdade, o momento interno de 8,5 kN vezes metro. Perguntas. Nove alunos online apenas, né? A gente está fazendo uma recordação aí muito grande da parte de mecânica e da parte de resistência que a gente precisa para dar sequência aí no princípio de trabalhos virtuais, né? A gente vai calcular aí em função de esforço normal, momento, cortante, a gente nem sabe calcular um esforço interno de um ponto qualquer em uma estrutura. Lembrei também com vocês o momento de inércia das principais seções retangulares, circulares, que são as principais, né? Falei sobre o modo de elasticidade transversal e longitudinal, que depende do material. Alguma dúvida, então, pessoal, nisso aqui? Acredito que não, né? Então, eu vou pedir para vocês agora, na nossa aula, que vocês calculem quais são os esforços internos desse ponto aqui, ó, ponto D, tá certo? Vou passar para vocês o gabarito aqui para vocês conferirem. Aguardem um momento. Então, pessoal, nessa aula vocês vão calcular, então, os esforços internos do ponto D. Muita coisa aqui já está calculada, né? As reações de apoio vocês não precisam calcular de novo, obviamente. Né? Coisa que vocês teriam que calcular se não tivesse feito o ponto C. Mas a gente já fez um ponto, então as reações já estão aqui. E aí, no resto dessa aula, eu quero que vocês calculem os esforços internos do ponto D no que tange a normal, esforço cortante momento,
e encontrem esses resultados aqui, ó. 0, né? Porque não tem nenhum esforço normal, então esforço cortante no ponto D dá 1,25 e o momento 9,5. Então, quero que vocês façam e tirem dúvidas comigo no fórum, certo? A partir de agora eu vou para o fórum com vocês e vou tirar dúvidas desse ponto D. É importante, pessoal, salientar que na aula de semana que vem, né, que é a aula do dia 2, eu continuo no conteúdo de deformações aí, né? No conteúdo de deformações de estruturas, né? Princípios de trabalhos virtuais. E aí, na nossa próxima aula, eu vou fazer vários exemplos aplicando o teorema, né? Aplicando o princípio de Moore. Né? Hoje não, porque é necessário que, primeiro, que vocês tenham conhecimento dessas grandezas e revisem esses conteúdos importantes que eu ministrei, mas na nossa próxima aula ela vai ser pura, não vai ter teoria. Nossa próxima aula vai ser só exemplos da aplicabilidade, né, da aplicação do teorema de Moore, né, da expressão de Moore, para a gente poder, depois de semana que vem, né, então dia 2 são vários exemplos aplicando a expressão, e depois, no dia 9, como eu já havia mencionado, vou explicar hiperestático, estruturas hiperestáticas com método das forças, método de deslocamentos, né? Finalizando esse conteúdo no dia 16. E aí depois, no final de junho, entrega de trabalho de vocês, aí entra na semana de prova e depois a gente conclui o semestre. Ok? Por gentileza, façam os esforços internos de D. Alguém precisa que eu volte no exercício para tirar uma foto? Tá tudo certo? Dá para continuar? Vou tirar dúvidas no fórum, tá? Quem tiver dúvida em achar esses resultados aí, principalmente o VD e o MD, que dá 1,25 e 9,5. Tirar um print. Ok, Yuri, seria isso aqui, ó. Então, pessoal, os próximos aí 30 minutos de aula, estou no fórum tirando dúvidas de vocês. Na semana que vem, vou somente a aula toda fazer exemplos aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, né? A expressão de Moore, e depois na outra semana explicar estruturas hiperestáticas, método das forças, método de deslocamentos, e aí depois a aula para tirar dúvidas do último trabalho de 5,5 pontos e finalizando o semestre. Grande abraço a todos. Encontro vocês no fórum, quem tiver dúvida para encontrar esses valores. E até a próxima semana.